A Bíblia, alvo das fake news. É o tema que eu quero compartilhar contigo. Lamentavelmente, as pessoas acreditam naquilo que elas querem acreditar. E este é, de fato, a condição da possibilidade de notícias falsas, informações falsas. A busca pela verdade, somado à falta de consciências individuais e coletivas, multiplicado pelas maldades de muitos, resulta na fake news sobre o conteúdo bíblico. É sobre isso que eu quero conversar contigo. Alguns maldosamente criam notícias falsificadas propositavelmente, com a finalidade de distorcer alguma informação, desacreditar algo, alguém, grupos, ideias e tantas outras coisas. Sem os critérios da hermenêutica bíblica, você não percebe que os conteúdos de lives, livros, pregações de alguns apóstolos ou até mesmo pastores, músicas, comentários bíblicos ou qualquer meio de divulgação do conteúdo bíblico são rasas, superficiais, mas não são construídas e apresentadas com veracidade, apenas apresentadas com aparência de seriedade. São disseminadas em larga escala, até mesmo comprovadas depois que eram falsas, elas já causaram danos, cumprindo assim o seu principal objetivo, que é ser divulgada, destruir a fé genuína dos sinceros cristãos. Por isso você deve se proteger. Eu me vacinei cedo contra as más interpretações bíblicas. Eu não sou um desinformado, graças a Deus eu me esforço para ver a veracidade da informação bíblica. Resta-nos a nós, ministros de Deus, a constante suspeita, o constante esforço pela busca da verdade naquilo que queremos evitar. O que queremos evitar? Evitar que os cristãos sejam massa de manobra das heresias. Existem projetos de poder de pessoas, grupos que manipulam informações bíblicas e teológicas em benefício próprio. Isso nas redes sociais, nas comunidades, nas igrejas e aonde haja ensino e informação bíblica. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este é um dos assuntos mais importantes na Bíblia, conhecer a verdade e a verdade que liberta. Ao longo das Escrituras, as fake news foram constantes. Sabem que o primeiro ataque foi lá no Jardim do Éden, no jardim chamado Éden, né? Também José foi vítima das fake news. Levaram aos seus pais que José tinha sido derrotado, né? Destruído, devorado por um animal selvagem. A mulher de Potifar o acusa de ter se deitado com ela, o que leva a ser preso injustamente. Boatos, mentiras e notícias falsas também estão presentes nas histórias de Sansão, Davi, Ananias e Safira e tantos outros nas Sagradas Escrituras. Uma coisa é que os reis, sacerdotes, profetas, os apóstolos tiveram a tarefa de confrontar os falsos profetas. Eles eram como parasitas sustentados por falsos anúncios. Precisavam ser destruídos. No Novo Testamento, sabemos que os líderes judeus espalharam fake news sobre nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que ele fosse perseguido, a fim de que ele fosse preso, e de fato conseguiram. A igreja primitiva foi o maior alvo de grandes notícias falsas, calúnias que resultaram em morte de cristãos na história da igreja primitiva. Sempre as informações falsas sobre a verdade bíblicas são apresentadas com aparências de verdade. Já fiz esse comentário acima. A maquiagem é o vocabulário teológico expresso na força calorosa da fala de quem traz a profecia para convencer desavisados, aqueles que não se protegem com a suspeita e não estão preocupados em busca pela verdade. Isso é uma realidade. A intenção é lançar propositalmente a dúvida. Infelizmente, pessoas se permitem ser levadas por tempos de fake news. O que importa não é a verdade, mas o que mais se parece com ela. Lamentavelmente. Eu já disse, a serpente do Gênesis continua trabalhando
sem parar, com resultados avassaladores. O método é o mesmo, o da não-verdade com cara de verdade. O plano é ocupar o lugar de Deus na vida das pessoas e controlar os seus destinos. Veja uma amostra grátis de fake news sobre Jesus mais uma vez. Marcos capítulo 8. Jesus pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens que eu sou? Vejam os boatos, fake news da época. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e alguns dos profetas. Podem perceber comigo que Jesus foi e continua sendo uma das maiores vítimas de fake news na história? Sobre a história de Jesus e Maria Madalena, que ela havia se casado, que eles tiveram filhos, e outras menos, como a de que o pai terreno do Filho de Deus seria um centurião romano. Isso foi durante a história. Também correu uma notícia que ainda até hoje vigora. Jesus não existiu e seria fruto de uma viagem alucinógena dos apóstolos sob o efeito de um cogumelo. Foi um certo cientista que espalhou fake news. E os famosos, o famoso Código da Vinci, esse sim comeu cogumelo. São tantos os itens que eu não vou listar aqui. Mas será que esse deve ser o comportamento ideal do cristão? Vejamos o que a Bíblia diz em relação a isso. Levítico 19, verso 16. Não espalhem calúnias entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Um outro texto, em Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19, diz: 6 coisas aborrecem a Deus, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Efésios 4, 25 diz: portanto, cada um de vocês deve, abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Colossenses capítulo de número 3, versículos de 9 a 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado, conhecimento, à imagem do seu Criador. João 8,32 eu já citei. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem um versículo que precisa ser estudado, não vou comentar todo o detalhe sobre ele agora, mas eu vou citá-lo. É o verso 18 de Apocalipse, o capítulo 22. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Esse livro que nós precisamos estudar na teologia e numa interpretação bíblica, e deixaremos para uma outra ocasião. Mas continua o versículo: se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. Antes de compartilhar alguma coisa, meu irmão, pense: isso é realmente verdade? Isso não só para as verdades bíblicas, mas para todas as notícias que estão envolvidas a sua fé, a sua devoção e a sua espiritualidade. Estarei edificando vidas ao compartilhar essa informação? Essa deve ser a sua pergunta também. Só assim nós poderemos viver edificados na verdade, demonstrando bons frutos por toda parte, inclusive na internet, que tem sido bênçãos. Cuidado com o que está sendo dito que não é bíblico. Frases de fakes, eu vou citar algumas. Talvez você tenha usado ela, mas são frases que antigamente vinham como fake news e ainda são difundidas como fake news. Deus ajuda aqueles que se ajudam. Cuidado, isso é um destaque à autoconfiança e à autoajuda. Deus quer que eu seja feliz. Deus não é uma divindade para dar felicidade, presta atenção. Muitos vão longe dizendo: Deus só quer que eu seja feliz. Não é isto. Isso é mentira do capeta. Acredite que Deus quer que sejamos obedientes, independente das circunstâncias. Felicidade
não está ligado a circunstâncias. Outra frase que nós falamos, que a gente pensa que é bíblica: todos somos filhos de Deus. Sim, todos nós somos filhos de Deus por criação. Precisamos ser filhos por adoção pela fé em Cristo, passando pela justificação e regeneração. Agora são frases que não estão na Bíblia. Vamos em frente, eu vou citar algumas, talvez eu comente uma ou não comente outras. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Onde é que está isso nas Escrituras? De jeito nenhum. Lamentações capítulo 3, versículo 22 a 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Tem mais frases, eu estou fazendo apenas paliativamente, de uma forma rápida. Algumas frases sem comentários que eu vou falar. Talvez eu pare para comentar uma ou não, mas vamos em frente. Algumas frases sem comentários. Dê um passo para Deus e Ele dará 2 passos para você. Outra frase. Deus tarda, mas não falha. Onde tem fundamento bíblico isso? Eu venci o mundo e vós vencereis também. Isso é corriqueiro. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. É outra frase que não é bíblica. Na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. Não está na Bíblia isto. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Também não é bíblico. Quem não vem por amor, vem pela dor. Isso é tangência do calvinismo. Outros sem comentários. Vou dizer para você, a voz do povo é a voz de Deus. Onde se viu isso? Isso é uma mentira lavada. Uma outra frase que, graças a Deus, sumiu, mas eu convivi com ela até o ano 2000. Até 1000 irá, mas 2000 não passará. Jesus é o médico dos médicos. Não frase bíblica. Não cai uma folha da árvore sem a vontade de Deus. Acho que já citei esta, porque estou listando aqui. Uma outra frase que é dita: onde está seu coração? Ali está o seu tesouro. Por quê? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É uma frase que precisa ser revista, ok? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. De sorte, meu irmão, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Há de se rever isso em Romanos 10, 17. Almeida Revista Corrigida dá uma ajuda para a gente, ok? Outra frase: os anjos queriam pregar o evangelho, mas Deus reservou esta tarefa aos homens. Onde está escrito isso nas Escrituras? Olha só 1 Pedro 1,12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. O que os anjos anelam perscrutar não é a atividade da pregação. Almeida Revista Corrigida diz: para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Revelações estas que os próprios anjos desejam contemplar. O que os seres celestiais desejam receber são as revelações proféticas de Deus e não o encargo de levar o evangelho aos pecadores. Preste atenção nisso, não cometa mais esse erro. Tem outras coisas também, eu vou citar uma de Apocalipse, no capítulo 5, verso 8, que diz que eu vi uma taça de ouro no céu e perguntei: o que é isso, meu Senhor? E ele respondeu: lágrima dos santos. Veja o texto correto, que não são orações dos santos. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, que são de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. E ele então me disse: são os que vêm da grande tribulação, lavaram seus vestidos e alvejaram seu sangue do Cordeiro, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Provérbios capítulo 8, verso 7, diz:
Eu amo os que me amam. Os que de madrugada me buscam me acharão. Esse é um outro problema das questões da oração de madrugada. Dizem os que oram de madrugada acharão Deus. Mas o capítulo 8 de Provérbios fala da sabedoria. Seria melhor dizer o seguinte: os que buscam sabedoria de madrugada, os que estudam a Bíblia de madrugada, a acharão. Agora também tem Mateus 16, verso 18. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É um outro problema, esse de Mateus 16, 18. Dizem que o inferno vai atacar a igreja, mas não prevalecerá contra ela. Preste atenção. Prevalecer contra uma porta era uma expressão usada para dizer que as portas foram derrubadas e a cidade foi invadida. Entendemos nessa declaração. Jesus não está dizendo que a igreja seria atacada pelo inferno. Ao contrário, ela estaria dizendo que a igreja atacaria o inferno e não derrubaria as suas portas. Pelo contrário, derrubaria as portas do inferno. Elas não prevalecerão contra a igreja. Atos 16, 31 é um outro tema, é uma outra fala. Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e a tua casa. Interessante aqui, esse texto é interpretado como uma promessa aos que creem em Jesus. Tu e a tua casa serão salvos. Observe que há uma vírgula antes do tu e a tua casa. Se você inverter a grafia, fica assim, ó. Responderam eles: tu e a tua casa, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Portanto, não se trata de uma promessa, mas sim de uma orientação. Se você e seus familiares crerem em Jesus, serão salvos. É uma condicional. Estamos quase terminando. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, é uma outra tese. Não vos aprendeis a um jugo desigual com os infiéis. Uso o texto apenas para uma situação. Um crente não deve se casar com uma pessoa não crente. Bom, não vamos discutir se isso é verdade agora ou não. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 e 18, não fala somente de casamento. Que a sociedade tem a justiça com a injustiça. Que sociedade tem? E que comunhão tem a luz com as trevas? A Bíblia orienta a todo e qualquer tipo de sociedade entre os fiéis e infiéis. É casamento, empresas e negócios, filiação em sociedades secretas ou reservadas. Cuidado com essas associações. É para ficar atento, é apenas uma orientação. Uma outra passagem é 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Interessante que alguns, na desculpa de não querer contribuir com a Igreja de Cristo, usam esse texto. Cada um deve contribuir segundo propôs o seu coração. Em outras palavras, ninguém está obrigado a dar 10% dos seus ganhos para a sua igreja, dá quanto quer. Essa é a declaração. Atenção, o capítulo 9 de 2 Coríntios não está falando de dízimos, mas sim de uma oferta voluntária que o apóstolo Paulo levantou para socorrer os irmãos de Jerusalém. Pense sobre isso. Cada um deve contribuir segundo propôs o seu coração quando se trata de oferta voluntária. Este versículo não tem nada a ver com a questão dos dízimos, ok? Mais em frente nós temos também Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esta é a mais usada pela teologia da prosperidade. Tudo posso ter, comprar, fazer, tantas outras coisas, naquele que me fortalece. Nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo afirma: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar abatido ou ter abundância, ter fartura ou ter fome. O conteúdo, melhor dizendo, é o seguinte, o conteúdo correto: tudo posso suportar naquele que me fortalece. Preste atenção, seja um cristão atento, cuidado com as fake news, não se deixe levar por exemplos como estes que eu tenho dado, por outros exemplos que possivelmente eu darei ainda agora nesse momento. Mas eu quero caminhar com você para que você seja uma pessoa atenta. Procure com diligência,
Cuidado com a ação perspicaz do inimigo. Ele arruma ciladas camufladas no meio do caminho para tentar roubar sua fé. Presta atenção aqui, o que eu vou te dizer. Tem uma coisa que fala lá no Antigo Testamento. Veja bem o texto. Da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. Veja o que está no texto. Veja se isso está no texto. Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus disse para Satanás: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Preste atenção, mais uma referência bíblica. É importante observar que o texto bíblico não usa o verbo esmagar, e sim ferir. De acordo com a palavra de Deus, o inimigo ainda não foi esmagado, isto é, derrotado por completo. Ele está julgado, João 16, 11 diz, e na cruz Jesus o feriu, Colossenses 2, 14 e 15. Entretanto, o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos seus pés. Romanos 16, 20. Vá direitinho, pense sobre isso. Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Isso é uma outra coisa, é um outro tema. Fiquei espantado quando ouvi um pregador dizendo isso. Deus cegou o entendimento dos incrédulos. É uma tese, mas não foi Deus quem cegou o entendimento dos incrédulos. Quando esse pastor disse isso, eu falei, como ele consegue ver isto que eu não estou vendo? A Bíblia diz que o Deus desse século é que cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está escrito em 2 Coríntios 4 e verso 4. Esse Deus que ele cita é o diabo, e não o Deus verdadeiro que ilumina os que estão nas trevas. Uma outra frase que pode ser um problema também é que o amor encobre uma multidão de pecados. Essa frase possui um acréscimo sutil, capaz de torcer a mensagem bíblica. Encobrir significa esconder, ocultar. E de acordo com a Bíblia, quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Presta atenção que é sutil. O amor encobre uma multidão de pecados. É preciso atentar para o que realmente as Escrituras dizem. A caridade cobrirá uma multidão de pecados, conforme está em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Mais uma outra declaração. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Acho que já falamos lá em cima, mas agora faço um comentário. É evidente que algumas pessoas, depois de passarem por uma experiência difícil, entendem a vontade de Deus. Porém, isso não é uma regra. Existem pessoas que nem mesmo passam pela dor e se arrependem. Por isso a palavra de Deus alerta: o homem que por muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então é possível pessoas que passem pela dor não se converterem. Existem outras pessoas que recebem Jesus como Salvador sem passar por dificuldades. Não é verdade? Bom, eu vou parar com essas amostras grátis. São apenas estas para ficarmos atentos. Que Deus te ajude. Que Deus ache espaço no seu coração. Tem tantas outras coisas. Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar aqui no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, de tocar no sininho e de compartilhar. Eu resolvi falar um pouco mais rápido, sabe, quem me conhece, eu sou um pouco mais calmo, mas para que o vídeo não fique tão longo. Ontem à noite eu estava muito preocupado com isso. Eu dormi pensando, gente, não é que muitas fake news bíblicas estão sendo espalhadas pela internet, pelos microfones das igrejas? Eu quero te dizer, fique atento, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor fala contigo, que Ele te abençoe rica e abundantemente.